Ciao a tutti, amigos do nosso canal. Hoje eu vim falar para vocês sobre um pouquinho sobre aquele referendo, né? Que vai ter na Itália agora. A votação vai ser dia 8 e dia 9 de junho. E algumas pessoas receberam, né? A maioria dos que moram fora do país, que tem a cidadania, recebeu esse referendo aqui, né? Aí dentro tem algumas instruções e as cédulas de votação. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, dentro desse envelope aqui, ele vem junto uma folha explicando como que é que você tem que fazer, o que é que você tem que fazer certinho, as cédulas de votação, cada uma tem uma cor diferente, cada uma é uma parte da lei que eles querem trocar. Esse envelope branco, a maioria das vezes é branco, você vai colocar dentro esse daqui. Coloca depois que você fez, votou, né, assim ou não, você coloca dentro, fecha, e esse envelope que você recebeu, você vai pôr esse daqui dentro, e aí ele tem a colinha, você tirar aqui e você lacrar. Leva no correio até dia 5 de junho, né, próxima quinta-feira, até às 16 horas. Então, quem recebeu isso daqui e não votou ainda, não levou no correio, tem só até quinta-feira às 16 horas para estar entregando, tá? E não precisa pagar nada, ele já é pago já, né? Então, é só encaminhar, ele vai encaminhar daí para o consulado da sua região. Então, esse referendo, ele vai tratar de assuntos referentes a contrato de trabalho e cidadania. Então, são cinco partes da lei que eles querem fazer essa troca. Então, o que é esse referendo? Ele é uma votação direta onde os cidadãos decidem se uma lei ela continua existindo ou ela vai ser revogada. Então, se por eu vou votar sim, então significa que você vai revogar aquela parte da lei, ou seja, você vai trocar pela que eles estão sugerindo agora. E se você quer que mantenha, então você vota não. Então, se eu votar sim, significa que eu quero a mudança. Se eu votar não, significa que eu não quero a mudança. Quem que pode participar ou quem que vai participar dessa votação? As pessoas que território nacional, residente dentro do território nacional da Itália e as pessoas também que vivem no exterior. Então, se você é eleitor, foi convocado para fazer essa votação e você mora no exterior, a gente vai receber em casa, né? Todo mundo já deve ter recebido. E como eu falei, vai ter até as 16 horas da quinta-feira, dia 5 de junho, para entregar esse envelope no correio. E se você não é residente com domicílio temporário, por exemplo, eu moro na cidade de Gênova, eu moro em Gênova, e eu tô lá em Roma, né, fazendo um curso, alguma coisa assim. Eu posso votar? Pode. Você vai lá e faz a sua votação fora da sua localidade, tá? Mas daí você vai ter que solicitar esse voto fora do município. Como na Itália o voto não é obrigatório, é mais uma questão de você exercer, né, o seu direito, né, de opinar sobre os assuntos ou sobre quem vai ser o seu governante. Mas como não é obrigatório, então esse voto do referendo também não é obrigatório. Só que vale lembrar
que é muito importante, principalmente agora, depois que fizeram essa votação, que mudou as leis sobre cidadania. Eu estava pesquisando, estava vendo e vi que se você você tem um prazo ali, um determinado tempo que você pode, né? Por exemplo, eu não vou votar, eu não vou participar da votação, de referendo, essas coisas assim, e você não participa de coisas relacionadas à Itália, você pode perder a sua cidadania. Ela pode ser revogada, entendeu? Então, para que isso não aconteça, mesmo assim, eu não quero votar sim ou não, vai lá e deposita seu voto, entrega, entendeu? Marca sim, não, de repente um nulo, não sei, alguma coisa, mas desde que você expresse que você está contribuindo de alguma forma com a Itália. Porque o que eles querem? Eles querem pessoas que estejam comprometidas, não simplesmente que pega a cidadania para ir para os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, eles querem que as pessoas que pegaram a cidadania realmente exerçam os deveres de cidadãos italianos. E não está errado. Então, como que vai funcionar essas cédulas, né? Então, como eu já falei, você vai colocar elas dentro do envelope e vai enviar pelo correio. Essa cédulazinha aqui, eu vou começar mostrando, né, o que é. Cada uma delas tem uma cor diferente e tem um número. Né? Não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem um númerozinho aqui. Esse daqui é a primeira cédula. Ela vai se tratar de demissões em contratos permanentes. Eu vou abrir ela aqui para vocês verem como que é, porque ela é gigante. Ó. Então, aqui ele vai estar mostrando, daí colocando o que é, né, o referendo. Aqui, o que é que você quer que troca, né, qual lei e qual é o parágrafo, qual é a parte da lei que eles querem fazer essa mudança. Então, se você vai votar sim, você vai fazer um X, né, uma cruz aqui no sim, e no não a mesma coisa, tá? Você vota sim e não, aí você vai dobrar, né, e colocar dentro do envelope. Então, essa primeira aqui, ela vai falar sobre as demissões em contratos permanentes. Então, se você votar sim, atualmente existem leis que protegem, né, com o contrato fixo em empresas, em pequenas empresas, exigindo que o empregador, né, ele justifique a demissão e, em muitos casos, pague uma indenização ou reintegre o funcionário. Então, se você votar sim, ele vai voltar a um modelo mais próximo do Estatuto do Trabalhador, né, de 1970, em que o juiz pode determinar que você volte para o trabalho se você for demitido sem uma justificativa plausível, tá? Porque se você votar não, o que acontece? Vai continuar da forma com que está, que o empregador simplesmente ele pode pegar e falar assim, estou te demitindo, não tem uma justificativa e tchau, né? Então, esse daqui vai proteger os trabalhadores com um contrato fixo. Então, ou seja, tem que ter uma justificativa para estar te demitindo. Então, vota sim, ele vai fazer essa mudança e vai proteger o trabalhador. Vota não, continua e o empregador faz da forma com que ele achar necessário. A cédula laranja, essa daqui, eu não vou abrir para vocês, eu já abri, né, a primeira. Então, ela vai falar sobre as demissões injustificadas. É uma mais ou menos parecida com a outra ali,
Essa daqui, ela se trata da revogação parcial da lei que garante indenização para os trabalhadores demitidos sem justificativa em pequenas empresas. Então, se você votar sim, significa que você vai dar ao trabalhador mais chance de receber uma indenização maior se ele for demitido. Então, por exemplo, se você foi demitido sem uma justificativa, o empregador lá falou, eu vou te dar uma indenização de 2 meses, por exemplo. Aí você vai para o juiz e o juiz vai falar assim, não, é 6 meses que você tem que pagar de indenização para ele. Então, ele pode te dar uma indenização maior se, no caso, houver essa demissão injustificada, tá? Com justificativa, aí é outra conversa. A cinza, que é essa daqui, a terceira cédula, ela vai falar sobre contratos temporários. Então, essa proposta é revogar a parte da lei que limita o tempo máximo para contratos temporários. Ou seja, ele reestabelece obrigatoriamente que as empresas justifiquem o motivo para usar contratos temporários. Por exemplo, eu tenho uma funcionária e ela vai pegar a licença maternidade. Ela vai sair, que vai ganhar o neném e vai ficar 30 dias afastada. Então, eu vou contratar uma pessoa por tempo determinado de 30 dias para cobrir essa falta, né, dessa funcionária que está de licença maternidade. Ou eu tenho uma construção para fazer e essa construção vai demorar 3 meses. Então, eu vou contratar aquela pessoa para 3 meses por conta daquele trabalho. Então, você está determinando o prazo, né? Então, por exemplo, vai fazer dessa forma porque necessita realmente desse período. E não, eu vou trabalhar na Amazon, por exemplo, e eu tenho lá um contrato de 3 meses. O trabalho vai continuar? Vai. Então, por que só 3 meses? Né? Então, eles estão limitando essa questão para que a pessoa ela tenha uma segurança maior em contratos por tempo indeterminado. Né? Então, ou seja, vai prevalecer, e no caso vai favorecer, né? No caso, as pessoas para terem um contrato por tempo indeterminado, que é com mais garantia, no caso. A cédula rosa, ela vai falar sobre a responsabilidade em acidentes de trabalho. Então, por exemplo, assim, se você tem uma reforma para você fazer na sua empresa, você vai contratar uma empresa terceirizada para estar fazendo essa obra. E o funcionário dessa empresa terceirizada sofre algum tipo de acidente de trabalho, alguma coisa assim. Quem é responsável é a empresa terceirizada. O que eles estão querendo fazer é colocar para a empresa que contratou essa empresa terceirizada seja responsável também. Então, você, no caso, é uma responsabilidade solidária, né? Então, eu vou arcar com as custas, com as consequências daquele funcionário da empresa, né? Então, seria nessa questão assim, essa de acidentes de trabalho, tá? Aí você vê, né? Se você acha que a sua empresa deve arcar com essa responsabilidade também, sendo que ele não é seu funcionário, é funcionário da terceirizada, ou se pode se responsabilizar. E, por último, né, a amarela, que no meio de todas essas leis aí, falando sobre trabalho, sobre a questão trabalhista e tal, surgiu uma sobre cidadania italiana para estrangeiros. É essa daqui. Então, hoje, os estrangeiros que não são da União Europeia precisam viver por 10 anos na Itália para pedir a cidadania. E o que eles querem com isso? Se você votar sim,
ele vai reduzir esse tempo de residência obrigatória de 10 anos para 5 anos. Isso significa que os estrangeiros poderão solicitar a cidadania italiana após 5 anos de residência legal na Itália. Então, você tem que estar legal também, né? Se você tiver ilegal, aí não rola, né? Então, ao invés de esperar os 10 anos. Esta é uma proposta que visa promover a inclusão, principalmente para aqueles que vivem na Itália há anos, trabalham, pagam os impostos, mas ainda não têm direito à cidadania. Então, essa questão da cidadania, ela fica meio, né, ali em cima do muro. Por quê? Automaticamente eles já tiraram já o direito, já a cidadania de quem é descendente de italiano, que tira ali através dos seus bisavós, dos seus tataravós, ali, restringindo a pais e avós, né? Então, eles já restringiram essa parte. Só que, por outro lado, eles estão querendo reduzir o tempo de quem nem teria direito, de repente, à cidadania italiana, a estar fazendo a sua cidadania. Então, fica meio, né, em cima ali. Mas, por outro lado, se você está lá na Itália e você está legal, morando lá, estudando, trabalhando, foi por um contrato de trabalho ou por questões de estudo, e você não tem, o meu descendente para fazer a cidadania italiana seria do meu tataravô. Eu não tenho mais esse direito, mas eu moro na Itália há 5 anos, então eu consigo tirar a minha cidadania por tempo de residência. Então, aí fica também a critério de cada um. E como eu falei, né, no início, essa questão de você votar ou não fica, né, a critério de cada um. Só que eu, particularmente, eu vou exercer, né, já que eu fui convocada, recebi, então significa que eles sabem aonde eu estou, né, sabem aonde eu moro, recebi aqui no Brasil as minhas cédulas para votar, e eu vou exercer porque eu não quero correr o risco de deixar de cumprir nenhum dever com a Itália, para que eu não corra risco, de repente, de perder a minha cidadania lá na frente, ou os meus filhos também, né? E também, por outro lado, porque eu estou indo também, né, para a Itália, né, um futuro bem próximo, né, estaremos indo, né, eu, meu esposo e os meus filhos. Então, eu já quero contribuir também, né, votando sim ou não, né, em algumas questões ali, para uma melhora, de repente, né, nas leis na Itália, que vai ser a nossa terra, né, daqui a algum tempo. Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem colocar alguma coisa nos comentários, que de repente eu esqueci de falar ali, e mais para frente a gente faz alguns vídeos também, né, falando de repente de como foi essa votação, o que as pessoas decidiram, e a gente volta então mais para frente. Tchau a tutti, fiquem com Deus. Se inscrevam, né, no nosso canal, deixem o like aí para contribuir e abraços.